Você já parou para pensar que existem pessoas no seu convívio que usam máscaras todos os dias para poder esconder quem elas realmente são? Conheçam Tracy e JB. Elas nasceram em 1982. Elas eram duas amigas de 17 anos que viviam com suas famílias no Alabama, Estados Unidos. Tracy e JB eram melhores amigas. Em 1999, elas estavam entrando no último ano do ensino médio, eram muito unidas, faziam praticamente tudo juntas e estavam ansiosas por tudo o que a vida tinha a oferecer a elas. No dia 31 de julho seria o aniversário de JB. Por causa disso, elas combinaram de comemorar o aniversário de JB em uma festa que ia acontecer em uma outra cidade. Se prepararam bastante para isso, estavam muito ansiosas. E então, quando finalmente chegou o dia 31 de julho de 1999, elas pegaram o carro de Tracy, se despediram da família de Tracy e seguiram seu caminho às 10 horas da noite. Por volta de 10h30, 30 minutos depois que elas saíram de casa, elas decidiram parar em um posto de gasolina porque elas perceberam que entraram em alguma rua errada, que não sabiam exatamente onde estavam. Então elas pararam nesse posto de gasolina, entraram em uma loja de conveniência, usaram o telefone, ligaram para alguns amigos perguntando como elas poderiam chegar à festa. E então, após isso, elas saíram desse posto de gasolina, voltaram para o carro e ficaram dirigindo por mais 1 hora. 1 hora depois, 11h30 da noite mais ou menos, elas decidiram parar em uma outra loja de conveniências. Ao chegar nessa loja, ela estava fechada. Elas até encontraram uma senhora com a filha que também queria entrar na loja, queria comprar algumas bebidas, alguma comida, mas como a loja estava fechada, ela também não conseguiu. As meninas pediram alguma ajuda a essa senhora, ela tentou ajudar, então por isso elas voltaram para o carro, seguiram até um telefone público. Quando elas encontraram esse telefone público, Tracy ligou para casa, informou para a mãe que estava perdida e por isso as duas iriam voltar para casa, não iam mais para a festa. Depois disso, ela disse para a mãe que a amava e então desligou o telefone. A mãe de Tracy, então, sabendo que a filha ia chegar em casa, ficou tranquila. Como ela estava muito cansada, porque ela trabalhava em um hospital e fazia muitos turnos, ela decidiu se deitar, acabou dormindo e só acordou no dia seguinte. Por volta das 8 horas da manhã, ela acordou, ela procurou pelas meninas, mas não encontrou, achou estranho, porque era impossível elas demorarem tanto tempo para chegar. Então, devido a isso, ela ligou para a polícia, informou o que estava acontecendo, disse que as duas tinham saído de casa na noite anterior, que até então elas não tinham voltado, e por isso os investigadores começaram todas as buscas. Os policiais vasculharam as estradas procurando por qualquer sinal que um acidente de carro tinha acontecido. Eles acreditavam que elas tinham batido em algum lugar, que elas estavam presas na estrada esperando por alguém, e então por isso, inicialmente, eles começaram a procurar por elas dessa forma. Algumas horas depois, naquele mesmo dia, outros policiais da cidade para onde Tracy e JB estavam indo encontraram o carro delas parado na estrada. Esse local chamou a atenção porque não tinha casas, não tinha loja, era um local completamente deserto, rodeado por bosques e ficava a menos de 1 quilômetro de distância do lugar onde Tracy utilizou o telefone público para falar com a mãe. Com isso, os policiais se aproximaram para ver se encontravam alguém, não encontraram ninguém no carro. Eles perceberam que ele estava todo sujo de lama,
Notaram também que as portas estavam destrancadas, que uma das janelas estava abaixada e por isso eles decidiram abrir o carro para ver se encontravam mais alguma coisa. Ao abrir o carro, eles encontraram a bolsa, documentos, cartões, dinheiro, não encontraram as chaves do carro, notaram que tinha pouquíssima gasolina, o que era bem estranho, já que Tracy e JB tinham abastecido sim o carro na noite anterior. Era impossível elas terem gastado tanta gasolina em apenas 1h30, e isso então queria dizer que aquele carro tinha sido utilizado muito tempo durante a madrugada. Então, eles usaram o rádio para tentar saber de quem era aquele carro, informaram os nomes que estavam no documento, descobriram que outros investigadores estavam procurando por aquele carro, avisaram. Os investigadores da cidade de Tracy JB foram até o local, ficaram aguardando por um reboque e acabaram percebendo que o porta-malas ainda estava fechado. Eles perguntaram para os policiais que encontraram o carro por que o porta-malas estava fechado. Eles disseram que era porque eles não tinham encontrado as chaves, então eles preferiram não abrir, mas então, ao conversar, todos decidiram que o melhor seria abrir sim. Então, utilizaram uma ferramenta, abriram o porta-malas e, infelizmente, eles encontraram Tracy e JB sem vida. A partir daí, as duas foram levadas para análise. Assim que chegaram ao local, os profissionais constataram que elas perderam a vida porque alguém atirou nelas e se especula que também havia sinais de abuso. Só que essa informação nunca foi amplamente veiculada. Parece que a família delas pediu para que essa informação ficasse guardada, que eles não informassem aos jornalistas, só que os jornalistas acabaram descobrindo que sim, algumas evidências davam a entender que isso aconteceu e por isso, mesmo assim, eles divulgaram. Outra coisa que os profissionais disseram é que as duas estavam sujas, como se em algum momento aquela noite tivessem entrado no bosque. Foram feitos alguns exames para saber se elas tinham bebido, se tinham usado drogas, mas ao sair os resultados, eles concluíram que elas não utilizaram nenhuma substância. Com o andamento das investigações, os detetives logo descartaram roubo porque eles perceberam que não tinha sido levado nada, todo o dinheiro estava no carro, cartões, joias, e apenas a pessoa levou a chave do carro e o deixou ali. Ao procurar quem seria o responsável por tudo isso, os policiais descobriram que na noite de 31 de julho de 1999, um homem chamado Johnny foi comprar leite para seus filhos, mais ou menos 11h30 da noite. A esposa dele disse que ele deixou a residência nesse horário, que ele seguiu para a loja onde as meninas encontraram a mulher com a filha e que, quando ele chegou lá, a loja estava fechada. Lembra que eu falei para vocês que elas chegaram numa loja de conveniências que estava fechada? Então, seria a mesma loja que Johnny foi. A esposa dele afirmou que o marido não voltou para casa até 1h da manhã. Segundo ela, quando viu o marido, ele estava visivelmente abalado e quando perguntou a ele o que tinha acontecido, ele afirmou que alguém tinha batido no carro dele, que essa pessoa estava com um caminhão, que o caminhão era preto e que a placa era de uma outra cidade. Os investigadores ficaram sabendo de tudo isso porque vários dias após o ocorrido, a notícia sobre o que ocorreu com as meninas se tornou público e Johnny começou a falar sobre esse caso o tempo inteiro. Ele falou sobre isso com sua mulher, falou com seus amigos, disse que ele tinha informações sobre quem era o tal homem. Os amigos dele então disseram que ele deveria ir até os investigadores, contar o que viu, receber a recompensa que eles estavam oferecendo. E então, por causa do dinheiro, Johnny decidiu ir até os investigadores e falou que tinha algumas informações. Durante o interrogatório dele, que durou 4 horas, Johnny mudou sua história umas 6 vezes. Ele falou em uma dessas histórias que ele viu um homem em um caminhão preto, que esse caminhão tinha batido no carro dele,
mas nas outras, o tempo todo, ele ficava dizendo coisas diferentes e em uma das versões dele, ele até mesmo se colocou dentro do bosque junto com elas e não soube explicar muito bem. Por causa disso, ele acabou sendo preso. Depois que foi preso, Johnny mudou sua versão mais uma vez. Ele disse que tinha mentido, que ele não tinha visto nada. Falou também que só tinha inventado aquela história porque ele queria receber o dinheiro que os investigadores estavam oferecendo por informações, mas mesmo assim ele continuou preso. Após algum tempo, Johnny passou por um teste de DNA. O DNA dele foi coletado e o DNA que tinha sido coletado nelas foi analisado para ver se eram compatíveis. Ao final do resultado, se concluiu que o DNA de Johnny não era compatível e por isso ele acabou sendo liberado e ao final acabou se livrando de um julgamento. A partir daí, as autoridades colocaram seu foco em outros homens como pessoas de interesse. Um desses homens era um visitante de Michigan que estava na cidade aquela noite. Ao falar com ele, ele não tinha um álibi estável durante um período de 3 a 4 horas aquela noite. E então, quando começaram a questionar esse homem, assim como Johnny, ele também fez declarações suspeitas sobre o incidente e por causa disso, o DNA dele também foi testado. Ao sair o resultado, se provou que o DNA dele não era compatível e assim como Johnny, ele também foi liberado. O segundo suspeito foi encontrado porque o vídeo de vigilância da loja onde as meninas pararam capturou uma pequena picape branca no estacionamento no momento em que elas estavam lá. O motorista nem ninguém saindo do caminhão foi visto claramente. Eles então divulgaram a foto daquele caminhão, procuraram por aquela pessoa, mas infelizmente o motorista daquele caminhão não foi identificado e eles também nunca conseguiram encontrar aquele caminhão. Como os investigadores ficaram sem pistas, o caso das jovens acabou sendo praticamente arquivado porque eles infelizmente naquele momento não tinham mais suspeitos, não tinham evidências e ficaram um bom tempo sem saber em qual direção poderiam seguir. Somente em 2019, alguns anos depois, os investigadores decidiram reabrir esse caso devido às novas tecnologias. Eu já falei aqui para vocês que existe uma empresa chamada Parabon Labs. Essa empresa tem uma tecnologia maravilhosa onde pessoas comuns podem enviar seu material genético. Quando esse material genético é enviado, as pessoas podem descobrir coisas sobre sua árvore genealógica, podem procurar familiares que se perderam, podem encontrar até mesmo pais que nunca conheceram ou ajudar nesses casos, como eu já falei aqui para vocês, vários casos que foram desvendados por causa dessa tecnologia. Então, os investigadores pegaram o DNA que foi coletado nelas, enviaram para esse lugar, eles descobriram de quem era o DNA. O nome daquele homem era Collie. Ele tinha 45 anos em 2019, quando os policiais descobriram quem era ele e quando eles contaram para as pessoas quem ele era, todos que o conheciam ficaram extremamente perplexos, chocados. Ele tinha filhos, mulher, ele era pastor, tinha uma igreja. Então vocês imaginam, as pessoas ficaram sem querer acreditar que aquele homem realmente tinha feito tudo aquilo. Na época dos fatos, em 1999, Collie tinha 25 anos, ele era caminhoneiro, divorciado de sua primeira esposa, estava envolvido em um processo de paternidade e, pelo que entendi, ele não queria aceitar a paternidade desse filho. Se descobriu ainda que Collie não tinha antecedentes, que ele jamais apareceu como um suspeito em potencial durante a investigação inicial em 1999 e que após alguns anos ele se casou novamente. Ele se casou em 2001 com a esposa que ele ficou até 2019, quando foi encontrado, que tinha uma igreja, se intitulava pastor ou bispo e dizia que trabalhava para o Senhor através de uma página de uma de suas redes sociais.
Infelizmente, devido ao momento que estamos vivendo no mundo, o julgamento de Colley foi adiado algumas vezes. O primeiro julgamento dele foi marcado para 2020, foi adiado para 2021, só que até hoje, setembro de 2021, esse julgamento ainda não aconteceu. Quando acontecer o julgamento de Colley, eu vou vir aqui através de algum vídeo, se tiver bastante material, ou através da comunidade aqui do YouTube, avisar a vocês o que aconteceu, quantos anos ele pegou, então fique bem ligadinho aqui, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você já conhece ele ou não, coloca sua opinião, que é muito importante para mim. Quero agradecer do fundo do meu coração a cada um que chegou até o final desse vídeo. Vocês não sabem o quanto isso é importante. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não saia daqui sem deixar o seu like, porque tudo isso me ajuda muito. Para você pode não ser nada, mas para mim é importante demais. Agradeço a você que sempre está aqui, marcando presença, comentando, assistindo os vídeos até o fim. Te agradeço realmente do fundo do meu coração, tá bom? Quero avisar que temos vídeos aqui 3 vezes por semana, que a maioria das vezes é segunda, quarta e sexta, às 7 horas. E eu espero vocês aqui, como sempre, para um próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.